E aí pessoal, esse aqui é a parte 2 do vídeo do tour do Intrepid, esse museu aqui em Nova York. No vídeo anterior eu mostrei a parte do hangar inferior, onde tem a parte do museu, a parte mais histórica. E agora nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando mais a parte dos aviões. Então se você não assistiu, volta aí no canal e assiste o vídeo anterior. Então pessoal, aqui a gente está chegando no deck superior, que é onde ficam os aviões, os helicópteros. Oh yeah, we can also visit the command tower. Oh what? Yeah, we can go inside there. Olha só que legal. Diversos aviões. Lembrando que as aeronaves aqui, elas foram ou doadas ou compradas pelo museu. Torre de comando. Vamos começar a ver os aviões aqui. Bem, a primeira aeronave que a gente encontra é um avião israelense, um Kfir C-2 de 1976. Ele tem 16 metros de comprimento, 8 de largura e uma incrível velocidade máxima de até 2.800 km/h, realmente muito veloz. Além de ser utilizada pela Força Aérea Israelense, diversos outros países utilizaram, inclusive aqui na América Latina, como a Colômbia. Ele também foi alugado pelos Estados Unidos ali em 1985, 12 unidades, para fazer treinamento. Afinal, ele era uma aeronave muito tecnológica para a época, realmente muito avançada, com uma capacidade muito boa. E esse próximo avião é o F-16A Falcon, de 1978. Ele é uma das aeronaves mais populares já produzidas, com 4.600 unidades. E ele é operado tanto pela Força Aérea Americana quanto diversos outros países. Ele é uma aeronave com uma capacidade de manobrabilidade muito boa, uma velocidade máxima de ter 2.200 km/h. Ele foi utilizado em Guerra do Iraque, Guerra do Afeganistão, desde lá da década de 70 até hoje ele ainda está em operação. Ele é muito utilizado tanto pelo governo americano quanto diversos outros países. E com o governo israelense ele até foi bem eficaz aí na destruição de arsenais nucleares iraquianos, então ele destruiu aí 6 bases, realmente é um dos maiores feitos desse avião aí. Esse daqui eu considero um dos aviões mais interessantes e únicos do mundo. É o Blackbird Lockheed A-12, um avião de espionagem da CIA, desenvolvido aí na década de 60. Um avião supersônico capaz de viajar a Mach 3.2, isso daí é 3.400 km/h. Um avião com câmeras fotográficas para espionar russos, espionar os cubanos. Então era um avião que ele vencia o oponente acelerando, então os mísseis não conseguiam atingir ele. Como podem ver aí, ele está em uma recuperação, então o avião é mantido para ser conservado em um estado de preservação. Ele é um avião todo feito em titânio, que veio inclusivamente da Rússia, essa parte mais engraçada desse avião. O próprio titânio russo foi utilizado para fazer um avião para espionar os russos. Ele é um avião que ele operou aí até os anos 90, então com o desenvolvimento de satélites não precisou mais ter aviões de espionagem aí com câmeras fotográficas. E para quem assistiu Top Gun Asas Indomáveis, esse aqui é o F-14 Tomcat de 1974, o avião utilizado no filme por Tom Cruise. Ele contava com uma asa de perfil variável, podendo variar entre a posição de decolagem e a de voo supersônico em delta. Esse aqui é o Grumman A-6 Intruder, um avião com asa dobrável para ocupar menos espaço em porta-aviões e também um bico de reabastecimento em voo. Ele era um bombardeiro que foi utilizado aí na Guerra do Vietnã, para bombardear terras vietnamitas. Ele carregava até 8 toneladas entre bombas, foguetes, realmente muito bem equipado. E esse próximo avião aqui tem uma história bem surpreendente. Ele é o Grumman F-11A Tiger de 1956, um avião americano, né, que ele teve durante um de seus exercícios. Ele estava em velocidade supersônica, ele fez umas rajadas de tiro e acabou atirando nele mesmo, porque as balas diminuíram a velocidade. Então ele foi um avião com alguns problemas de uso, uma curta autonomia, pouco desempenho de subida. Ele acabou sendo utilizado apenas como avião de treinamento e também de demonstração do Blue Angels, que é o time da Marinha, que é similar a uma Esquadrilha da Fumaça no Brasil. Já esse próximo avião é um Grumman F-9 F-8 Cougar de 1954. Pode ver que ele tem aquela mesma característica de ser um avião com asas dobráveis. E aqui na frente a gente consegue ver o canhão de metralhadora e também o bico de reabastecimento em voo, afinal ele não vai precisar pousar para abastecer. Em um cenário de guerra é muito importante localizar o seu inimigo, então para isso era utilizado o Grumman E-1B Tracer de 1958. Ele tem essa asa dobrável aí, afinal ele
funcionava em um porta-aviões e ele tem um domo na parte superior para fazer a detecção de outras aeronaves, barcos e até submarinos. Então ele tem um radar que ele vai fazer uma varredura, né? O avião vai decolar do porta-aviões e andar em volta. Esse radar ele atinge até 450 quilômetros, então isso é muito importante. Esse avião é tão pesado que foi colocado um quarto trem de pouso na parte da cauda. Pode ver que ele está até inclinado porque realmente é muito mais pesado, né? Ele não foi desenvolvido com esse propósito, foi uma adaptação que foi feita para colocar esse radar. Agora tem essa aeronave aqui que também, olha, é enorme, muito grande. Gente, é muito louco o tamanho desses aviões. Eu não achava que eles eram tão grandes. Eles são muito grandes, muito grandes. Sinceramente, é muito maior do que eu pensava. Esse daqui era o tamanho que eu pensava que era um avião de caça. Agora esse daqui é gigante. Esse aqui é um McDonnell F3H2N. Muito bonito essa aeronave aqui. Esse aqui é um avião, acho que se não me engano, mais de treinamento. Esse aqui é o tamanho que eu pensava que eram os aviões. Esse aqui é o tamanho que eles realmente são, os carros. Afinal, para treinamento você não quer utilizar um avião caríssimo como aquele ali. Você utiliza aviões mais baratos, mais fáceis de operar, mais baratos de operar. Bem, os pilotos não começam treinando aqueles jatos enormes que eu mostrei. Eles começam em aviões de treinamento, que são menores, mais fáceis de pilotar, muito mais simples, sem armamentos, como esse Beech T-34 Mentor, que é um avião justamente para treinamento, onde vai um instrutor e o aluno, né, no mesmo cockpit. Afinal, você precisa ter uma instrução quando você está começando a voar, você não vai voar sozinho, um avião super grande de 50 milhões de dólares, então ele tem uma velocidade muito menor, ele voa apenas 300 km por hora e uma autonomia bem mais curta, afinal são voos bem pequenos de treinamento, realmente é onde começa a experiência na aviação, é por esses aviões menores. Olha só, aqui temos um Sikorsky HH-52 Seaguard, que é um avião, né, uma aeronave, né, um helicóptero de resgate marítimo. Então ele é pode ver ali, ó, ele tem as hélices, as pás rotativas que dobram, ele tem esses flutuadores, ele tem um crew, né, de 2 pilotos e mais a equipe de resgate. Então ele foi utilizado aí desde 1941. Essa aqui é uma evolução dele, né, de 62. Nos primeiros 28 anos de serviço, ele salvou 15 mil vidas, então é uma aeronave muito capaz, principalmente para naufrágios, acidentes marítimos. Ele é muito útil, né, uma aeronave que consegue pousar no mar, ela ajuda bastante. Também tem o guincho, que faz com que você consiga fazer um rapel aqui pela porta, você consegue ver o guincho ali. Então eles abrem aqui, desce, consegue fazer um resgate. Ele tem um motor a jato, né? Então tem um motor aqui em cima. Aí tem um eixo que vai para os rotores. Foi um dos primeiros helicópteros a ter motor a jato, em vez do motor a gasolina. Aqui tem um Sikorsky HRS-H19 Chickasaw. Primeiro voo em 49. Ele conseguia carregar 2 pilotos e 10 passageiros. Ele é como se fosse um precursor desse avião aqui, dessa aeronave, né? Então ele tem um design bem gordo aqui na frente, uma bola parece. E ele tem a mesma função, né? Fazer resgate. A diferença é que ele não pousa na água, que nem a outra aeronave ali. Ele apenas faz pouso terrestre, mas ele faz pouso de resgate. Bem interessante que ele tem 2 andares, um andar de baixo e o andar lá de cima. Eu acredito que o motor fica aqui embaixo. Talvez o motor fique aqui embaixo. Pode haver essa possibilidade. Eu acho que é diagonal assim, ó. Tem um eixo. Olha aqui, outro avião. Tem o nozzle de reabastecimento, que é esse daqui, tá tampado, né? Esse daqui é um British Aerospace AV-8C Harrier. Quem jogou GTA conhece esse avião. Quem jogou GTA San Andreas. Porque esse aqui é um avião que ele faz pousos e decolagens na vertical. Olha só isso aqui. O que ele tem? Ele tem esses nozzles, esses aqui, 2 aqui, de cada lado. Eles conseguem rotacionar 90 graus para baixo e conseguem fazer com que o avião decole na vertical e pouse na vertical. Isso é muito útil em áreas, né, mais reduzidas, também na questão
do porta-aviões. Ele é útil, né, para não ter que precisar utilizar a pista de pouso. Ele tem 14 metros de comprimento, 7,7 de largura, altura de 3,7 metros, pesa 6 toneladas e carrega 2,2 toneladas de armamento. Ele foi lançado ele entrou em serviço, né, em 1967, durante a Marinha Real. Ela utilizou na Guerra das Malvinas, a Falkland Islands, em 82, ele também foi utilizado. Muito interessante esse avião aqui, porque ele voa lá perto da Argentina. Então, se ele esteve lá, olha só, ele tem outras trilha de pouso aqui no canto para utilizar e estabilizar ele. Bem interessante esse avião aqui. Aqui nós temos o Douglas F4D Skyray. Bem grande esse avião. E característica de todos os aviões de porta-avião é ser dobrável, né? Esses aviões aqui que são muito grandes, eles têm que ser dobráveis. Aqui nós vamos ter alguns aviões um pouco maiores também. Esses aviões grandes, eles são bem chocantes assim de ver, pra falar a verdade, dá até medo. É muito grande, gente. É muito grande. Olha só, uma característica interessante é o elevador, que é essa parte aqui de madeira. Afinal, eles conseguem trazer lá do deck de baixo, onde fica armazenado, né, aqui embaixo. Os aviões, eles trazem aqui pra cima para ser utilizado. E esse avião gigantesco aqui é um McDonnell F4N, um avião aí dos anos 60 que quebrou diversos recordes de velocidade e altura. Aqui tem um F8K Chance Vaux. Aqui tem alguns aviões soviéticos, olha só, como o MiG-17. Esses aviões são da Polônia. E esse próximo avião aqui é um MiG-21 da União Soviética, que na verdade estava na Polônia. Afinal, a Polônia fazia parte da República Socialista Soviética. Ele foi pintado aqui nas cores do Vietnã do Norte. Afinal, a União Soviética disponibilizou aviões para combater lá no Vietnã nos anos 60 e 70. E o governo americano sofreu bastante por causa desse avião, afinal ele era muito mais superior aos aviões americanos, tanto pela questão de velocidade, autonomia e manobrabilidade. Então fez até com que o governo desenvolvesse o programa Top Gun, bem famoso, né, para combater esse avião em dogfights. Então isso auxiliou também no desenvolvimento de novas aeronaves muito mais capazes. Tem um avião da NASA, um avião de treinamento, Northrop T-38N Talon. Ele era um avião meio que de escolta, pode ver aqui é um ônibus espacial. Esse aqui é o Intrepid, que a gente vai ver lá dentro, aqui no Space Shuttle Pavilion. Aqui é um Boeing 747, ele fazia meio que escolta, parte de treinamento. Avião bem interessante, ele é muito leve, gente, apenas 3,2 toneladas. Um avião de 14 metros de largura, de comprimento, 7,7 de largura e 4 de altura, pesa apenas 3,2 toneladas, seco, né, sem combustível, é muito louco. E algo muito interessante aqui do Museu do Intrepid é que eles fazem a própria manutenção das aeronaves aqui. Assim como eu mostrei ali do Lockheed A-12, esse Bell UH-1A também está fazendo sua manutenção aqui. Então eles fazem a parte de pintura, polir, para deixar ele no estado de preservação mais próximo àquilo que era da época quando ele estava em operação. Tudo feito aqui localmente. E esse vídeo fica por aqui, o tour da parte do deck do Intrepid. Lembrando que tem um vídeo anterior onde eu posto a parte do hangar inferior e também um pouco mais da história desse porta-aviões. Agora a gente vai conhecer no próximo vídeo o tour da ponte de comando, essa parte aí que vocês veem essa estrutura. Lá dentro a gente consegue ter a visão da parte onde comanda o navio, a parte de navegação, tudo feito um tour por ex-veteranos do exército americano. Tem a parte do escritório do comandante, a parte onde também os oficiais e soldados dormiam. É realmente bem interessante esse tour que tem aqui no próximo vídeo do canal.